política. Vamos lá. E aí, Arthur? Bom, olha, começar com você, vai. Dá licença. Ó, esse aqui eu tenho coisa pra falar, cara. Esse aqui é o seguinte. Vamos dinamizar o debate, vai. Eu pessoalmente acho o Wagner Moura um excelente ator. É um dos melhores atores do Brasil. A atuação do cara, assim, não tenho o que falar. É muito triste ver o Wagner Moura caindo nesse conto de que se você não tem incentivo compulsório para aquilo que você acha bom, estão lhe censurando. Eu, pessoalmente, tenho repulsa desse filme. Acho que é ridículo um cara que se diz defensor da democracia fazer um filme sobre um cara que escreveu o Mini Manual do Guerrilheiro Humano, que, cara, vocês já ouviram, principalmente o Coppola aqui fala muito disso, mas vou trazer um dado numérico que eu pesquisei. No Mini Manual do Guerrilheiro Humano, que é muito mal escrito, inclusive, ele tem a palavra revolucionário escrita 10 vezes, a palavra luta 44, a palavra guerrilheiro 214. Sabe quantas vezes a palavra democracia aparece nesse Mini Manual do Guerrilheiro Urbano? 0. Absolutamente nenhuma. Outra coisa, o Wagner Moura, numa das entrevistas, que ele tava todo atrapalhado lá, parecia, o pessoal até falou, o Wagner Moura da Colômbia, né? O cara tava esquisito, falando meio estranho. Ele falou que ele tomou a liberdade de falar pelos seus personagens, o que pra mim é uma afronta completa quando você quer retratar algo dentro de uma realidade. E nesse aspecto ele simplesmente definiu que o Marighella era um cara que lutava contra racismo, o que nunca foi pauta de Marighella. Não tô falando que ele era racista, que ele era branco, que ele era negro, tô falando o seguinte, ele nunca colocou como pauta uma luta pelos negros ou pelos LGBT, que seja, ele nunca fez isso. Simplesmente o Wagner Moura achou interessante colocar esse fermentinho no bolo e colocou. Eu, pessoalmente, tenho repulsa do filme, mas acho que ele tem todo o direito de fazê-lo. O que ele não tem o direito, e eu acho um absurdo um cara como esse, que se diz um cara da classe artística, quem tem as coisas, é me obrigar a pagar pelo filme dele, quando hoje ele não conseguiu recursos da Lei Rouanet, mas tentou, mas quando você tem, por exemplo, o fundo setorial dando dinheiro pro filme dele, somos todos nós aqui pagando imposto para ele fazer esse filme. E pra mim, o que é pior ainda, nós temos uma lei no Brasil que se você tem um cinema, você tem 10 salas, por exemplo, e aí chega um filme nacional, você é obrigado a ceder, eu não lembro agora a porcentagem, mas acho que era 20% das salas, para a exibição do filme nacional. Então assim, você é obrigado a pagar pelo filme, você é obrigado a assistir o filme e você é obrigado ainda a não criticá-lo. Quer dizer, meu irmão, desculpa, velho, você quer fazer filme? Tome como exemplo o antônimo da posição política de você. Pega, por exemplo, o MBL. O Frederico e o Alexandre fizeram um baita filme, 2 anos de filmagem, sem 1 centavo de dinheiro público, tá em qualquer lugar você pode assistir, Não Vai Ter Golpe, é um baita filme que, ó, a qualidade cinematográfica do cara tá à frente de muito filme que pegou recurso aí de dinheiro público para ser feito. Então, eu acho que o nosso queridíssimo ator deveria aprender. O que é impressionante. Só, Adriles, porque sua opinião, eu imagino, deve seguir na linha do Mais Arthur. ou menos, eu vou entrar eu gostaria de tomar a palavra e dizer um pouco a respeito. Nós concordamos em um aspecto, em que o Wagner Moura é um dos melhores atores do Brasil. Isso eu já posso dizer logo de cara. O resto eu discordo em gênero, número e grau. Assim, eu acho que uma coisa não exclui a outra. O fato do teu amigo ter feito um filme sem recursos públicos e ter sido bem sucedido não exclui a possibilidade e o entendimento de que um país deve fomentar sim a sua cultura, uma vez que a cultura é a alma do povo, é através da cultura e da arte que o povo respira, é através da cultura e da arte que o povo tem a chance de propor reflexões sobre temas cruciais que envolvem a sua existência. Nesse caso, o Marighella, eu sempre falo aqui, quando veio essa discussão e que o Wagner Moura toca num ponto falando que o governo não é afeito a artes e a ciências em outro campo, né? A gente vai entrar nesse campo da ciência daqui a pouco aqui, eu acho, no Morning Show ainda, mas para ficar no campo que a gente está discutindo aqui, quando você tem uma discussão acerca das leis de fomento, em que é citado o filme por Bruna Surfistinha, não deve contar, esse deve, esse não deve, eu acho que as pessoas têm direito a ter e merecem ter a oportunidade de serem juízes do seu próprio destino e assistirem e terem o poder da escolha, só para concluir, Adriles, o poder da escolha do que querem ver ou não. Nesse aspecto, eu defendo que a arte propague peças, seja ela através do teatro, do cinema, das composições musicais, dos livros, que abarquem todas as figuras históricas. O Marighella e o Ustra, só para dar um exemplo aqui, para ficar num campo equânime ali do que eu estou querendo passar aqui. Agora, quando um governo se posiciona dessa forma com relação às leis de fomento e cita como exemplo o filme de Bruna Surfistinha, que conta a história de uma prostituta, quando
ele coloca para dirigir a sua Secretaria de Cultura, uma figura retrógrada como o Roberto Alvim, que critica que critica a maior estrela brasileira, a maior atriz brasileira de todos os tempos, Fernanda Montenegro. Isso para mim tem nome, sim. E além do cerceamento. A própria transferência. Para mim isso é censura. É o que eu digo. Eu acho que as pessoas têm direito, Adriles, a assistir um filme do Marighella e assistir um filme que conte a história do Ustra. Mas existe um erro crasso aí incrustado na sua percepção, que é o seguinte: o Estado e a cultura não são necessariamente embrionários. A cultura é advinda de um povo. Sim, o Estado pode ser uma ponte entre as aspirações e as demandas culturais de um povo. Pronto. Agora, evidentemente que um governo de direita, ele vai priorizar uma percepção de mundo daquilo que ele acha que o povo quer. E ele vai, de alguma forma, não dar tanto valor a filmes que estabelecem um tipo de apologia absolutamente escancarada a um terrorista como Marighella, que é exatamente uma bandeira, equivocada ou não, eu acho muito equivocada, pressuposta por uma esquerda identitária, de um Wagner Moura, que é absolutamente oposição a esse governo. Ideológico, está entrando na ideológico, mas da mesma forma, isso que eu estou querendo dizer, da mesma forma, um governo Dilma faria todo tipo de objeção junto com a mídia em relação a um filme produzido sobre o brilhante Ustra. Não, você tá supondo. A solução que você coloca, tá supondo a solução que se coloca, isso não é censura. Não, você tá fazendo uma suposição. Censura seria o governo proibir ou coibir a realização de algo. O governo, quando ele dá dinheiro, ele tem uma junta de pessoas que obedecem a um critério, a um princípio daquilo que eles acham que são as aspirações do povo. Esse é um problema muito complicado. Segundo um liberal radical, ele diria exatamente que o Estado não tem sequer que se meter nesse princípio de cultura de um povo. Agora, quando tem grana, por que não tem esse problema nos Estados Unidos? Porque você tem uma indústria lá, calma, que se basta, que se garante, que ela se sustenta em termos de dinheiro. Agora, quando um cara como o Wagner Moura diz que há uma censura estatal de um governo que não tem boa vontade em relação ao projeto dele, isso é uma mentira crassa. Porque o governo não está proibindo ninguém de ver. Eu não sei. Olha, o Orson Welles, quando fez Cidadão Kane nos anos 40, a RKO proibiu o filme dele porque ele fazia uma analogia em relação ao grande magnata lá dos Estados Unidos. O que o Orson Welles fez? Presta atenção. O que o Orson Welles fez? Pegou um caminhão, rodou os Estados Unidos e projetou o filme dele no país inteiro. Eu acho que essa choramingação de artistas em relação à verba estatal, confundir isso com a censura, isso é no mínimo má fé. Fala, Fefito. Beleza, vamos lá. Primeiro que vamos deixar uma coisa bem clara, quando se fala em dinheiro público, ninguém tem um caixa eletrônico e que um cineasta passa e retira uma bolada e usa a seu bel prazer. A gente está falando basicamente de incentivos fiscais. Renúncia fiscal. Exatamente. Que é dinheiro público do mesmo jeito. É dinheiro público do mesmo jeito. Segundo, que um governo de direita, ele não governa apenas para os seus pares. Para mim é bem óbvio, e o Lula antes, que um governo de direita ou de esquerda governe para todos. Nesse sentido, cineastas, diretores de teatro e atores, eles estão livres para expressar suas ideologias do modo que quiserem, inclusive contar as histórias que quiserem, sem o viés, por exemplo, ideológico que o presidente colocou no filme sobre Bruna Surfistinha, que se a gente para pensar sobre ele critica o modo de vida no final das contas. Ele mostra como ela chegou ao fundo do poço com a prostituição em dado momento, embora tenha ganhado muito dinheiro com isso. Então, nesse caso, é muito importante a gente perceber que o viés ideológico, ele parte de maneira bem injusta. Agora, só para retomar a questão de censura, que sim, não é inegável que a gente vive um momento de censura nesse país, por mais que ela não esteja instalada e a gente não tenha a dona Solange criticando aqui cada texto, vetando cada linhazinha fina. Ou senão a gente não lembraria, por exemplo, de uma propaganda do Banco do Brasil, dentre centenas já feitas desde sua criação, que tinha LGBTs e negros, que foi o quê? Vetada. Senão a gente não lembraria de vários filmes de temática LGBTs que foram vetados. O Ministério Público, por exemplo, fez um desses editais voltar à baila, porque o Bolsonaro tentou proibi-lo. E eu não tô falando só de Bolsonaro, não. A gente fala também do ranking de liberdade de imprensa. Por exemplo, o próprio STF determinou a retirada do ar de reportagens sobre o Dias Toffoli no começo desse ano, em abril. Conclui, então nesse caso, qualquer manchete
que diz respeito à censura ou liberdade de imprensa, nesse caso, mostra bem claramente que está havendo um cerceamento de ideias. E no que diz respeito a LGBTs e temáticas sociais, mais ainda. Agora, O governo não dar dinheiro para um projeto não é censurar um projeto. Tudo bem, desde que seja sobre o Ustra. Agora, 10h46, horário de Brasília.